Paz e bem. Estamos chegando no final do nosso período quaresmal, onde fizemos reflexões relacionadas à nossa vida, à nossa relação com Deus, e por isso que nesse momento de espiritualidade quaresmal, vamos aproveitar que estamos chegando para o período da Páscoa do Senhor Jesus Cristo e pensar naquilo que foi o jejum, que foi a esmola, que é a caridade, e a oração em nossas vidas. De que maneira nós refletimos? Quando o povo de Deus se revela, comunica liberdade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Esse texto é tirado do livro do Êxodo, do capítulo 20, versículo 2. Damos-nos conta disso quando nos falta esperança e vagueamos na vida como em terra desolada, sem uma terra prometida, a qual tendemos juntos. A quaresma foi e é o tempo da graça, em que o deserto volta a ser, como anuncia o profeta Oséias, o lugar do primeiro amor. Oséias 2, versículos 16 a 17. Deus educa o seu povo para que saia das suas escravidões e experimente a passagem da morte à vida. Como um esposo atrai-nos novamente a si e sussurra ao nosso coração palavras de amor. Essas são também palavras do nosso Papa Francisco para nos dar força nessa caminhada quaresmal. E nesse sentido, caríssimos e caríssimas, é muito importante a gente pensar na seguinte questão: que estamos a caminho do final do tempo da quaresma, como eu disse antes, entrando já a partir da Quinta-feira Santa no tríodo pascal. Este tempo foi favorável, é um tempo que o Senhor nos concede viver na sua graça e no seu amor. É um bom momento de aprofundamento, esse belo momento que vivemos. Reflitamos o que Jesus pode ou o que Jesus pede para cada um de nós neste tempo favorável, que nos convida a meditar, a refletir à luz da fé cristã, quanto ao sentido deste tempo litúrgico na vida da Igreja e no coração de cada um dos fiéis. Então, a Quaresma foi esse tempo forte que a liturgia da Igreja nos chamou e nos chama, e, ao mesmo tempo, nos impulsiona a viver uma intensidade, a prática da oração, do jejum e da esmola. Como nos foi dito ao iniciar este tempo, na quarta-feira de cinzas, estes 40 dias foram para a preparação da solenidade da Páscoa do Senhor. A espiritualidade quaresmal foi um convite para melhor vivermos este tempo de graça do Senhor. Esta reflexão pode ser útil para a vivência da Quaresma, como foi, em nossas comunidades eclesiais.
Por isso que a Quaresma encontra sua razão no grande mistério da Páscoa do Senhor. Este tempo foi e é propício para o exercício da caridade, da caridade fraterna, que unida à oração nos torna imitadores do Redentor, vivendo a radicalidade do Evangelho no cotidiano de nossas vidas. Por isso, a partir do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, no versículo de 1 a 6, depois de 16 a 18, página que é proclamada na quarta-feira de cinza, a Igreja, desde os tempos imemoriais, articulou a prática da penitência. No século V, São Pedro Crisóstomo, ou melhor dizendo, São Pedro Crisólogo, afirmava: essas três coisas, oração, jejum, misericórdia, são uma, recebe vida uma da outra, elas estão intercaladas. Por isso que o jejum, a esmola, a oração representam na nossa vida uma dimensão maior. Reduzem-nos às únicas três realidades que se dissipam. A oração liga-nos a Deus, a caridade ao próximo, o jejum a nós mesmos, Deus, os irmãos, a minha vida. Tais são as realidades que não acabam em nada e sobre as quais é preciso investir. Eis para onde nos convida a olhar a Quaresma. Para o alto, com a oração que liberta de uma vida horizontal e rastejante, onde se encontra tempo para si mesmo, mas se esquece de Deus. E depois para o outro, com a caridade que liberta da nulidade do ter, de pensar que depois as coisas estão bem se para mim corre bem. Mas e o outro? E o irmão? Por último, convida-nos a olhar para dentro de nós mesmos, com o jejum que liberta do apego às coisas, do mundanismo que anestesia o coração. Oração, caridade, jejum, 3 investimentos num tesouro que dura. E é muito importante que tenhamos a compreensão. Jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e as criaturas. Passar da tentação de devorar tudo para satisfazer nossa veracidade ou nossa voracidade, a capacidade de sofrer por amor, que pode preencher o vazio do nosso coração. Orar para saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso eu e nos declararmos necessitados do Senhor e da sua misericórdia. Dar esmola para sair da insensatez de viver e acumular tudo para nós mesmos. Com a esmola, para sair de toda essa estrutura
de nós mesmos, com a ilusão de assegurarmos um futuro que não nos pertence. Meu jejum chega a ajudar os outros. Se não chega, é falso, é incoerente e te leva pelo caminho de uma vida dupla. Eu vejo e finjo ser cristão, justo, como os fariseus, como os saduceus, mas por dentro não o sou. Por isso que é muito importante a gente trazer presente a estrutura do jejum. A esmola ou a caridade é a prática que liberta-nos da ganância, ajuda-nos a descobrir que o outro é nosso irmão. Aquilo que possuo nunca é só meu, como gostaria que a esmola se tornasse um verdadeiro estilo de vida para todos. Como gostaria que, como cristão, seguíssemos o exemplo dos apóstolos e vivêssemos na possibilidade de partilhar com os outros os nossos bens. Um testemunho concreto de comunhão que vivemos na igreja. Essa é uma fala do Papa Francisco, a nos convidar para esse momento importante do jejum, da esmola, que é caridade, e da oração. A Quaresma, foi esse tempo de agonismo espiritual, de luta espiritual. Somos e fomos chamados a enfrentar o maligno mediante a oração para sermos capazes, com a ajuda de Deus, de o vencer na nossa vida cotidiana. Nós sabemos o mal, infelizmente, age na nossa existência e à nossa volta, onde se manifestam violências, rejeições do outro, fechamentos, guerras, injustiças. Essas são todas as obras do maligno, do mal. Por isso, a liturgia da Igreja oferece à humanidade como interpelação e convocação à vivência desta Quaresma, como grande apelo nascido do coração de Jesus: convertei-vos e credes no Evangelho. A comunidade de fé, em rede, ainda mais intensamente, se tornam escolas de espiritualidade, comprometidas com a vida, dom sagrado, inviolável. Foram 40 dias para investir qualificadamente no despertar da consciência de cidadãos e cidadãs, de cristãos e cristãs, à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, a oração visa restaurar a nossa relação com Deus, entendendo que a oração boa, não quando saímos dela nos sentimos bem. A oração boa fica quando saímos dela dispostos a fazer a vontade de Deus, expressar sua palavra. Jesus deseja que a nossa oração vai além de nossas necessidades e se torne o espaço diário que damos ao Pai, para que Ele cuide de nós e transforme o nosso coração de pedra num coração de carne. Tirado esse texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Jesus chama a atenção para a possibilidade
de distorção das práticas da esmola, da oração e do jejum, quando se tornam puro ritualismo exterior que perde, consequentemente, a sua razão de ser, que é aproximar a pessoa de Deus e de seu semelhante. Então, que esse período quaresmal serviu para nós de crescimento e que agora, nos preparando para a Páscoa, recebamos Jesus para levá-lo até o outro e, ao mesmo tempo, recebê-lo do outro irmão. Que assim seja. Amém. Eu desejo que a paz de Cristo esteja no meio de nós e que Jesus abençoe a cada um de nós, a cada momento, e que nós, como cristãos e cristãs, discípulos e discípulas, assumamos a responsabilidade da evangelização.